pessoal, essa nossa aula de hoje complementa as nossas aulas sobre projeto elétrico, né? E não poderíamos deixar de falar sobre o dimensionamento de condutores e disjuntores, que é o que estava faltando para a gente complementar a nossa disciplina de projeto de instalações elétricas. Então, dimensionar a fiação de um circuito é definir, determinar a seção padronizada, a bitola desse circuito. Então é isso que a gente precisa entender quando a gente fala em determinar a seção dos condutores, né? É exatamente isso que a gente vai fazer, né? Para isso a gente precisa garantir que a corrente que nós calculamos para os circuitos possam circular por esse cabo livremente sem que ocorra superaquecimento dos cabos, né? Daí a importância da gente fazer um bom dimensionamento desses fios e cabos, né? Que são os nossos condutores na energia elétrica. Então, dimensionar os cabos seria exatamente isso, né? Definir qual a seção deles. Com relação aos disjuntores, que nós já falamos muito sobre isso, que é a proteção dos circuitos, precisamos determinar a corrente primeiramente, né? A corrente nominal. Já fizemos isso, inclusive, já mostramos para vocês como que a gente calcula a corrente, né? Através da potência. A potência total a gente vai dividir pela tensão do circuito, se é em 127 ou 220, e vamos achar aquela corrente dos circuitos, né? E para garantir que os condutores desses circuitos não sofram, né, os danos por aquecimento, né, excessivo. Então é um conjunto. Você precisa determinar muito bem a corrente dos disjuntores para poder dimensionar bem os condutores, né, que são os cabos e os fios, para que eles não venham a sofrer esse aquecimento excessivo, digamos assim, né, causado principalmente pelo que nós já conhecemos como curto-circuito. Então aí a importância desse dimensionamento. Para fazer o dimensionamento de condutores e disjuntores, algumas etapas a gente tem que seguir, né? Dentre elas, a gente precisa consultar a planta elétrica que vocês já fizeram aí, e verificar o caminho dos circuitos. Aquilo que nós falamos na última aula seria o caminhamento dos circuitos, né? Precisamos então estar muito atento a isso na planta, né? Então esse caminhamento que os circuitos vão fazer até o quadro de distribuição, isso é de fundamental importância nesse momento do dimensionamento. Segundo, a gente precisa verificar no projeto, né, o trajeto que esse circuito vai percorrer, e também o maior número de circuitos que estarão agrupados a ele, no caso o circuito, porque normalmente vão ter vários circuitos caminhando nesse mesmo percurso até chegar no quadro de distribuição. Então você tem que estar atento quais serão os circuitos que estão agrupados, que estão chegando nesse circuito, né? Então é isso aí que a gente tem que prestar bem atenção. Tá. Depois a gente precisa montar uma tabela parecida com essa aqui que está aparecendo, uma tabela onde a gente determina o número dos circuitos, né? Os circuitos que estão agrupados ao circuito, e o número desse circuito, né? É importante, o circuito 1, 2, 3, quantos circuitos tiver na tua casa, e nesse caminhamento dos circuitos, quantos vão estar agrupados a ele, né? Além dele, os outros que estão caminhando com ele até o quadro de distribuição. Então, para determinar a seção adequada, né, a bitola adequada do cabo e o disjuntor para cada um circuito, a gente precisa saber primeiramente a corrente calculada do circuito
e o número de circuitos agrupados, né? Então são dois dados básicos que a gente precisa saber para a gente poder determinar a bitola do cabo e a amperagem do disjuntor, né? A corrente do disjuntor. Então, nesse caso, depois que a gente tiver esses dois dados, a gente vai entrar numa tabela da norma, que é a tabela 1. Essa tabela aí que está mostrando para vocês, né, como exemplo. Essa tabela aí é a tabela normatizada em que ela nos vai dar o dimensionamento dos cabos e dos disjuntores. Então, observe aqui esses dois exemplos que estou mostrando aqui para vocês. Ó. Daquela planta exemplo que foi mostrado anteriormente para vocês. Então, aqui mostra um circuito 3 e o circuito 12. O circuito 3 mostra a corrente, aquela corrente que a gente calculou, né, a potência dividida pela tensão, aquela corrente que está lá naquela tabela, essa tabela aqui, ó, que a gente mostrou para vocês, certo? Então, essa corrente vai mostrar quantos circuitos agrupados tem. Nesse exemplo aqui, nesse caso aqui dessa planta, exemplo, que inclusive está lá naquele manual da Prisma, tá? Mostra a quantidade de circuitos agrupados. 3 circuitos agrupados por eletroduto. Aí você vai entrar na tabela 1. Né? A tabela 1 mostra aqui o circuito. Ó, mostra que tem 3 circuitos agrupados e que a corrente é 7,1 ampere. Aí você vai aqui, olha, a corrente nominal do disjuntor. 7,1 não tem essa corrente, né? Vê que não tem essa corrente aqui, mas você vai sempre pela maior, a mais aproximada. Aí nesse caso, quantos circuitos agrupados tem no circuito 3? São 3 circuitos agrupados. Aí você vem aqui, 3 circuitos agrupados, não tem a corrente 7,1 ampere, mas tem aqui 10, que é a primeira, né, a menor. Então você vai ser a corrente nominal do teu disjuntor vai ser 10 ampere. E se você correr com ela na mesma alinhamento aqui, você acha a seção do condutor. Bem simples, né? Não tem mistério nenhum para a gente fazer isso. A mesma coisa no outro circuito 12, em que a corrente é 22,7 ampere e também 3 circuitos agrupados. Aí você vai aqui, ó, 3 circuitos agrupados. A corrente deu 21, não tem 20, tem 20 e 25. Você escolhe a maior, no caso 25. Passou de 20, 25. Então 25 ampere vai ser a corrente daquele disjuntor, daquele circuito. E seguindo aqui até na coluna de seção dos condutores, você vai achar que a seção dos condutores vai ser 6 milímetros para esse circuito, certo? Ok, então esses dois exemplos que a gente queria passar para vocês, né? Só para ter uma ideia de como vocês vão proceder daqui em diante para poder achar o dimensionamento dos cabos e disjuntores dos circuitos de vocês, certo? Aí, aplicando essas etapas que a gente acabou de falar para vocês, você terá uma configuração dos dimensionamentos de condutores e disjuntores. Através de uma tabela que você vai construir, você vai ter uma ideia do qual a seção que a gente encontrou para cada circuito e a corrente do disjuntor, né, a amperagem dele, para cada disjuntor de cada circuito. Vejam aqui nesse exemplo como ficou. Olha aqui o circuito 3, ficou com a seção de 1,5 e o disjuntor de 10 ampere. Aquele circuito 12 lá embaixo, olha, que foi outro exemplo, ficou com a seção de 6 milímetros quadrados e o disjuntor de 25 ampere, certo? Bom, é importante lembrar que na norma 5410 estabelece seções mínimas de condutores de acordo com o tipo do circuito, né? Lembra que eu falei a vocês que no mínimo nós temos que ter 2 circuitos na resistência, um para iluminação e um para tomada? Pois é. E a norma ela diz que também precisamos estabelecer seções mínimas para os condutores. Então ela diz o seguinte, que
com relação à seção mínima, ela dá essa tabelinha aqui, ó. Isso é lá da norma também. Seção mínima dos condutores, o tipo do circuito, se é iluminação ou força, e a seção mínima para cada tipo de circuito desse, olha, 1,5 para iluminação e 2,5 para força. Lembrando que a gente fala em força, mas é tomada, tá? Entenda como tomada, porque são as tomadas que geram essa força, como eles chamam aqui na norma. Então, tomadas de força, tá? Então, isso seria as seções mínimas para iluminação e tomadas dos circuitos, ok? Bom, diante disso, o que é que nós temos a seguir? Que você precisa levar em consideração, né, os cálculos que você já fez para determinar essa amperagem, né, essa seção dos condutores, que vocês já fizeram tudo. E quando a gente for fazer o critério do dimensionamento mínimo, de acordo com a norma, aí você vai trabalhar dessa forma, em que a iluminação, os circuitos pela norma, dimensionamento mínimo, são 1,5 e para tomadas 2,5. Mas se você no seu cálculo você achou uma bitola para tomadas ou iluminação acima daquela que você calculou, que você achou aqui pela tabela, né, você vai sempre usar a maior delas, né? Por exemplo, se eu no circuito 3 que a gente mostrou aqui como exemplo, você achou a bitola de 1,5 milímetros quadrados, tá? Para tomadas, e sendo menor que 2,5, que é o que manda a norma, então você vai ter que utilizar 2,5, certo? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar. Você primeiramente vai achar, através da tabela 1, vai achar o dimensionamento, né, através da tabela 1, e depois vai comparar. Se acontecer da norma pedir 2,5 e deu no teu cálculo 1,5, você vai utilizar a norma 2,5, tá? A mesma coisa para um cabo, por exemplo, que deu 6 milímetros, como naquele exemplo do circuito 12, mas a norma diz 2,5, então você vai utilizar o 6 milímetros, que é o maior. Sempre usar o maior, ok? Então isso que a gente ia falar de dimensionamento de cabos e de disjuntores, através daquela tabela 1. Com relação ao dimensionamento de eletrodutos, né, para a gente finalizar, os eletrodutos todo mundo sabe, né, que é aquele tubo, aquela tubulação que conduz os cabos até o quadro de distribuição, né? Aqueles eletrodutos, aqueles tubos que podem ser tanto rígidos como flexíveis, que eles vão por dentro da parede, pelo piso, pelo teto, já vimos isso, sendo o condutor desses circuitos também até o quadro de distribuição. Tá? Então, determinar o dimensionamento dos eletrodutos é determinar o diâmetro externo deles, a bitola do eletroduto. Certo? Então, vamos ver de que forma a gente vai fazer isso aí, né? O importante nesse caso, né, o que prevê a norma, ou seja, é que os condutores não ocupem mais de 40% da área útil desse eletroduto, justamente para não ter problema na hora de fazer a instalação ou retirar o eletroduto, o condutor de dentro do eletroduto. Então, daí a importância dele não ultrapassar esses 40% do eletroduto. Os cabos que estão passando dentro do eletroduto não ultrapassar 40% do diâmetro desse eletroduto, certo? E para dimensionar o eletroduto é muito simples. É necessário ter em mãos a planta, né,
que nós já estamos fazendo, determinando a quantidade de circuitos. E de acordo com a representação de condutores, como a gente já faz, fase, neutro, terra, retorno. Então, essa nomenclatura gráfica da fiação é que precisa a gente determinar para poder saber quantos condutores estão passando naquele trecho do eletroduto, o que é importante saber. E depois de você obter essas informações, né, você parte para essa outra tabela aqui, que seria a tabela da seção nominal dos eletrodutos, certo? O diâmetro deles. Então, você tem que fazer da seguinte forma: primeiramente, você vai contar o número de condutores contidos no trecho, como está mostrando aqui na figura, né? Em segundo lugar, você vai verificar qual a maior seção desses condutores. Para isso, a gente precisa ter a seção do condutor, que você já calculou, você já determinou a seção dos condutores. E aí você vai saber o número de condutores que tem naquele eletroduto. Lembrando que a gente tem sempre que trabalhar, tá, com a maior das bitolas. Nesse caso aqui, vamos trabalhar com uma seção. Se você tem no trecho 3 seções diferentes de condutores. Tem condutor de 4 milímetros, condutor de 1,5 e condutor de 2,5. Aí você vai sempre trabalhar com a maior delas. Então você vai trabalhar com 4 milímetros, que é o maior dos trechos que estão passando naquele trecho. Aí você vai verificar o número de condutores, fase, neutro, tudo que estiver passando, quantos condutores. Aí você vai para essa tabela aqui. Por exemplo, aqui nesse exemplo deu aqui a seção de um condutor maior, 4 milímetros, e tem 6 condutores naquele trecho. Aí você vai cruzar aqui na tabela e vai achar que a bitola do cabo, né, o tamanho nominal desse eletroduto vai ser aqui 20 milímetros, que como tem que pedir o eletroduto, 20 milímetros. Então essa vai ser a bitola dele, do eletroduto. Então é bem simples, né? Agora é importante levar em consideração o seguinte, que cada trecho, né, você pode obter talvez um dimensionamento diferente dos eletrodutos. E nesse caso, o que é que você tem que fazer? Você precisa trabalhar sempre com um lado mais racional, né? Então eu vou trabalhar, calcular todos para se deu 1,20 e 3 de 25. Então é importante eu ter esse discernimento de que na hora da compra é importante, até por questões financeiras, né? Se vai ser mais barato, dependendo da quantidade que você compra, é melhor que você compre uma grande quantidade de eletrodutos de uma mesma bitola, que sai mais em conta do que você fazer diferentes formas, ok? E definido essa parte aí do diâmetro dos eletrodutos, aí é só começar a colocar esses diâmetros lá na planta que vocês estão fazendo. É a parte final do nosso projeto elétrico, né? Projeto de instalações elétricas residenciais, que é justamente, vamos fazer dessa forma aqui, como está mostrando aqui nesse exemplo. Você vai colocar assim nos condutores, jogo da velha e o diâmetro, já sabemos que é 1,5 milímetro quadrado, porque todos já vão saber que essa nomenclatura aqui é em milímetros quadrados, falando de cabo, né? E do eletroduto dessa forma aqui, né? Esse símbolo aqui do diâmetro e a bitola dele, né? Exatamente como está mostrando aqui. Então é dessa forma que você vai colocar quando você se identificar aos eletrodutos e aos condutores, os cabos, né, dentro da planta que vocês estão fazendo, certo? Então, bem simples, dessa forma que a gente vai preparar nossos projetos de instalações elétricas para a gente finalizar. Ok, pessoal? Então é isso que a gente tinha para mostrar para vocês como nosso último conteúdo
de projetos de instalações elétricas, né? E agora é só aguardar o final, né? A entrega do projeto todo pronto com todos esses detalhes, certo? Obrigado.